Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos, escutemos o Evangelho deste sábado, da segunda semana do Advento. São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e queridos, nosso Senhor está descendo do monte com alguns discípulos, depois daquela bonita experiência da transfiguração. E lá no monte, enquanto nosso Senhor era transfigurado, os discípulos viram Moisés e Elias que estavam conversando com ele. Agora, enquanto estão descendo, vem uma pergunta no texto do Evangelho de hoje dirigida para Jesus. Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Segundo uma tradição, Elias foi raptado e levado aos céus numa carruagem de fogo, mas devia voltar para preparar o povo em vista da chegada do Messias. Depois, uma experiência tão forte da divindade de Jesus como aquela acontecida no monte, os discípulos percebem que Jesus é mesmo o enviado de Deus, o Messias esperado, justificando a pergunta que agora lhe é dirigida. E como resposta, Jesus confirma plenamente a tradição que corria no meio do povo sobre a volta de Elias. E apenas acrescenta que tal promessa já foi realizado, porque Elias já veio, mas não foi reconhecido, e ainda fizeram com ele tudo o que queriam. De forma muito semelhante será tratado o Filho do Homem, que também deverá sofrer. E nesse ponto, Mateus chama a atenção para o fato de os discípulos terem compreendido que Jesus estava falando de João Batista. Israel esperava um profeta que preparasse a chegada do Messias, mas que exercesse essa função com força e poder. João Batista, porém, apesar de desafiar os poderosos, pessoalmente não tinha nenhum poder. E além disso, ele dava testemunho de um Deus vigoroso, mas que não apresentava sinais de riqueza, prestígio ou dominação. E tal Deus convidava apenas a uma conversão profunda do coração e apostava na transformação pessoal do ser humano. O martírio de João Batista anuncia o martírio do próprio Filho de Deus, porque a missão dos dois se concretiza no sofrimento, na entrega pessoal, na total fidelidade à verdade. Os dois parecem ter experimentado uma grande derrota, mas as suas vitórias, elas são garantidas não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Essa é a verdadeira vitória. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.